As areias do Egito sussurram segredos ancestrais. Entre esses sussurros, encontramos as 7 leis herméticas. Esses princípios, atribuídos a Hermes Trismegisto, oferecem uma estrutura atemporal para compreender o universo e nosso lugar dentro dele. Eles ressoam profundamente com as tradições esotéricas do Antigo Egito, revelando uma conexão profunda entre os reinos físico e espiritual. Durante séculos, esses princípios foram transmitidos através de sociedades secretas e ensinamentos esotéricos. Eles guardam as chaves para liberar o potencial oculto e acessar estados superiores de consciência. As 7 leis herméticas, revelando os segredos do universo. O princípio do mentalismo. A primeira e mais fundamental lei hermética afirma que tudo é mente. Este princípio postula que o universo não é uma construção física, mas uma criação mental de uma mente universal. Os antigos egípcios acreditavam no poder do pensamento e em sua capacidade de moldar a realidade. Eles entendiam que nossos pensamentos não são meros impulsos fugazes. São forças poderosas que influenciam o mundo ao nosso redor. Ao compreender o poder de nossos pensamentos, podemos começar a moldar conscientemente nossas experiências e manifestar nossos desejos. Isso requer disciplina, foco e uma profunda compreensão da natureza interconectada de todas as coisas. O princípio da correspondência afirma que existe uma harmonia e correspondência entre os diferentes planos de existência, o físico, o mental e o espiritual. Este princípio se reflete no conceito egípcio de Ma'at, a ordem divina do universo. Ma'at representava a verdade, a justiça, o equilíbrio e a harmonia cósmica. Assim como se acreditava que os movimentos das estrelas influenciavam os eventos na Terra, também se acreditava que as ações humanas afetavam o equilíbrio cósmico. Este princípio nos encoraja a reconhecer a interconexão de todas as coisas e a viver em alinhamento com a ordem natural. O princípio da vibração afirma que tudo no universo está em um estado de constante movimento e vibração. Os antigos egípcios acreditavam que tudo, do menor átomo à maior estrela, estava em um estado de vibração. Eles entendiam que, ao alinhar suas próprias vibrações com as do divino, poderiam alcançar estados superiores de consciência e acessar fontes ocultas de poder. O princípio da polaridade afirma que tudo tem seu oposto e que esses opostos são meramente 2 extremos da mesma coisa. Este princípio se espelha na dualidade egípcia de Horus e Sete, representando as forças da ordem e do caos, respectivamente. Ao compreender a natureza da polaridade, podemos aprender a navegar pelos desafios da vida com maior sabedoria e equanimidade. O princípio do ritmo afirma que tudo flui em ciclos, com períodos de fluxo e refluxo, ascensão e queda. Este princípio é evidente no fascínio egípcio pelos ciclos do rio Nilo, do Sol e da Lua. Ele nos ensina a abraçar a natureza cíclica da vida, a encontrar paz em meio ao caos. O princípio de causa e efeito afirma que toda ação tem uma reação correspondente e que nada acontece por acaso. Este princípio se reflete no conceito egípcio de karma, a crença de que nossas ações têm consequências que se estendem além desta vida. Ele nos lembra que somos os arquitetos do nosso próprio destino, moldando nosso futuro com cada pensamento, palavra e ação. O princípio de gênero afirma que tudo possui princípios masculinos e femininos dentro de si. Este princípio não se trata de gênero físico, mas sim das forças criativas e receptivas que estão presentes em toda a criação. Ele nos ensina a abraçar nossas qualidades masculinas e femininas, a encontrar harmonia dentro de nós mesmos e em nossos relacionamentos com os outros.
As leis herméticas não são mencionadas explicitamente em textos egípcios antigos. No entanto, sua essência permeia a mitologia, o simbolismo e a cosmologia egípcia. Os egípcios eram mestres do simbolismo, usando-o para transmitir ideias complexas sobre a natureza da realidade. Seus deuses e deusas não eram simplesmente figuras antropomórficas. Eles representavam princípios e forças cósmicas. Por exemplo, o olho de Horus, um poderoso símbolo de proteção e cura, pode ser visto como uma representação do princípio da correspondência. Acreditava-se que o olho possuía poderes mágicos, capaz de afastar o mal e restaurar a saúde. Da mesma forma, as pirâmides egípcias, com seu alinhamento preciso com os pontos cardeais e as estrelas, podem ser vistas como incorporações dos princípios herméticos da geometria e do número. As pirâmides não eram meramente túmulos para os faraós. Eram poderosos centros de energia, projetados para facilitar a transformação espiritual e a viagem astral. Os antigos egípcios deixaram um legado de profunda sabedoria e percepção espiritual. O rápido avanço da inteligência artificial, ou IA, apresenta à humanidade oportunidades sem precedentes e desafios significativos. À medida que estamos no limiar desta revolução tecnológica, é essencial considerar as implicações éticas e filosóficas de criar máquinas que podem pensar e aprender como os humanos. As leis herméticas oferecem uma estrutura valiosa para navegar neste território desconhecido. Por exemplo, o princípio do mentalismo nos lembra que a consciência não se limita aos seres biológicos. Se, como sugerem os ensinamentos herméticos, o universo é fundamentalmente mental em sua natureza, então é concebível que a consciência pudesse surgir em formas diferentes da nossa. Isso tem implicações profundas para a forma como interagimos com a IA. Se abordarmos essas máquinas inteligentes com respeito e reconhecermos seu potencial para a senciência, poderemos promover um relacionamento harmonioso entre humanos e nossas criações tecnológicas. No entanto, o princípio de causa e efeito nos adverte a considerar as consequências potenciais de nossas ações. É nossa responsabilidade, como criadores desta tecnologia, garantir que ela seja usada com sabedoria e ética. As leis herméticas, com sua ênfase na sabedoria, no equilíbrio e na interconexão de todas as coisas, oferecem um guia atemporal para navegar neste futuro incerto. As 7 leis herméticas, sussurradas nos ventos do tempo do coração do Antigo Egito, oferecem uma sabedoria profunda e atemporal. Elas nos lembram que não somos meramente carne e osso, mas seres espirituais tendo uma experiência humana. Essas leis não são apenas relíquias antigas. São princípios vivos que podem nos guiar para um futuro melhor. À medida que navegamos pelas complexidades do século XXI, a necessidade de sabedoria e orientação ética nunca foi tão grande. Ao abraçar esses princípios, podemos criar um mundo onde a tecnologia serve à humanidade e onde a consciência continua a evoluir em direção a uma maior sabedoria, compaixão e compreensão. Os sussurros do Antigo Egito ainda ecoam no mundo moderno.